Olá pessoal, eu tô aqui para responder algumas perguntas que vocês enviaram para o nosso site Descubra o MIT. No episódio 2 de Descubra o MIT eu falei um pouquinho sobre a arquitetura do MIT e chegaram várias perguntas bem interessantes que eu vou responder para vocês. Vamos lá. Primeira pergunta é da Karina Santos e ela pergunta o seguinte: para quem gosta de arquitetura, você teria mais lugares para indicar para conhecermos? Até para quem sonha ir para lá, para passear ou estudar no MIT, quais lugares você indicaria? Ou até mesmo uma leitura bacana ou um lugar para visitar. Legal. Vou contar uma história que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. Nunca contei essa história em vídeo, mas na hora que você me perguntou isso, me fez lembrar isso. Não vou pensar só em arquitetura, vou falar em lugares legais para visitar em geral, que eu acho que pode agregar. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, ia ser o primeiro ano que eu ia passar o aniversário da minha irmã longe dela. Minha irmã faz aniversário em janeiro, eu me mudei em agosto. A gente já tava 5 meses sem se ver e tudo que eu queria era ou vir pra São Paulo pra passar o aniversário com ela ou levar ela pra lá. Mas essas não eram possibilidades. Tipo, eu tava guardando dinheirinho a cada dia pra eu conseguir pagar o MIT, então não tinha como eu vir pra cá. E não tinha também como marcar com uma viagem dela pra lá. Eu falei, pera, ela não pode ir pra lá, eu não posso vir pra cá. O que sobra é tentar levar Boston pra ela. Daí, eu tive uma ideia, que era o seguinte. Era aniversário de 15 anos dela. E eu tive a ideia de fazer um presente diferente pra ela. Que era tipo um livro que ela podia escolher pra onde ela queria ir em Boston, através de uma jornada de fotos. Daí eu, e um dos meus melhores amigos naquela época, um cara super legal da Costa Rica, um cara que chama Manuel, ainda é muito amigo meu. A gente resolveu fazer um livro especial pra minha irmã, pra levar a minha irmã de volta, levar Boston a minha irmã. O que a gente fez? A gente comprou um livro sobre 100 lugares pra visitar em Boston. Um livro lindo, de capa dura, cada página era uma foto linda de cada lugar. E minha irmã fazia aniversário em janeiro. A gente resolveu que pra esse livro chegar no Brasil em janeiro, a gente tinha que fazer o livro em dezembro, que é um frio absurdo em Boston. Eu e meu amigo fomos nos 100 lugares em 48 horas. A gente praticamente não dormiu nesses 2 dias. Em cada lugar, ele tirou uma foto minha na frente do monumento, ou na frente da atração. E eu tinha um banner grandão, Feliz 15 anos, Brunão. Tô com saudades. E ele tirou essa foto na frente de cada coisa. E a gente substituiu, a gente imprimiu essas fotos. E a gente colou essas fotos em cima da foto original que tinha nos livros. Como se fosse a foto do lugar, por mim, com o banner. E em cada página eu escrevi um pouquinho sobre o lugar. E falava pra ela, se você tá afim de curtir museu pra criança, vai pra página tal. Se tá afim de curtir tal coisa, vai pra página tal. Esse foi o presente que eu dei de 15 anos pra minha irmã. Então, o que eu vou falar aqui pra vocês é baseado no fato de que eu já visitei todas as atrações de Boston. Primeiramente com esse guia que eu criei pra minha irmã. E depois, porque, claro, ficando 4 anos lá, a gente virava e mexia, vira e mexe, ia pra tudo que era lugar. Mas vamos lá, vamos pra resposta. Tem alguns lugares... Boston é muito lindo, e tem vários lugares que são muito lindos. Eu vou mencionar alguns aqui. Alguns chamam atenção por arquitetura, outros chamam atenção pela história, né? Mas como a arquitetura e a história andam juntos, eu vou falar um pouquinho disso. Antes de mais nada, os Estados Unidos começou naquela área, né? Chama New England, porque é a Nova Inglaterra. E tem algo que se chama Freedom Trail, que é a Trilha da Liberdade. Ela tá no chão de Boston, você consegue seguir vendo pelo chão de Boston. E pela Freedom Trail, você para em diversos pontos de Boston, históricos. Então, uma recomendação que eu dou é fazer essa Freedom Trail. É muito legal. É muito legal. Claro, é histórico, não é um negócio divertido, é um negócio interessante e histórico. Esse é o Freedom Trail. Um dos lugares que eu mais ia em termos de passar algumas horas com os amigos conversando e tal, é um lugar que chama Boston Commons. É um parque relativamente pequeno, no centro da cidade. Freedom Trail passa por lá também. E é um parque muito lindo.
Então, eu recomendaria que você fosse também no Boston Commons. Se você corre ou gosta de andar do lado de um rio, tem um lugar muito lindo que se chama... Não tem como não ver, porque o MIT fica em Cambridge, e entre Cambridge e Boston, as cidades são separadas por um rio, que se chama Charles River, é o Rio Charles. E é lindo, maravilhoso você andar à beira do Charles. Dá pra também você fazer alguns esportes radicais e tal, mas isso é menos comum, né? Muitas pessoas correm ao redor do rio, andam ao redor do rio e é muito lindo. Então isso é uma outra coisa que eu recomendo pra vocês. Tem pontes que cruzam, você pode cruzar as pontes andando, mas eu recomendo sem dúvida alguma andar à beira do Charles River. Em termos de museus, que isso é uma segunda pergunta, já vou emendar junto. Tem uma segunda pergunta aqui que é do Marcelo. Você falou sobre arquitetura, eu gosto muito de artes, tem alguma dica de museus, exposições? Tem muita coisa legal lá em relação a isso. Eu fiz uma listinha aqui pra vocês, deixa eu pegar aqui. Primeiro, eles têm o Museu de Artes Finas, que é bem famoso, chama Museum of Fine Arts, de Boston. Claro que tem museus maiores, mas é muito legal esse museu de Fine Arts. Eles têm também um museu que abriu relativamente novo, tem menos de 10 anos, que chama Institute of Contemporary Art, Instituto da Arte Contemporânea, chama ICA, que é bem interessante. Estou primeiro falando os que são menos conhecidos para já falar os que são mais conhecidos. O que eu gosto muito, eles têm o Museum of Science, que é o Museu de Ciências. E, cara, eu sou nerd, eu adoro esses. Então, o Museu de Ciências é muito, muito legal também. Eles têm... Eu tô vendo aqui a ordem que eu tô falando. Eles têm um museu que chama... Esse, na verdade, eu nunca fui, mas eu ouvi falar que é muito bonito. Isabella Stewart Gardner Museum. Esse é conhecido também. Bastante gente fala que é bem legal. Mas tem uma das poucas coisas que eu não conheci. Tem alguns museus menores, só que são interessantes. Por exemplo, tem um museu do MIT. Tem o MIT Museum. E vai ter um vídeo só sobre isso, que é bem legal. Tem um museu de História Natural em Harvard. Então, por ser uma região com muitas universidades, tem bastante disso, tem bastante museus. Tem um museu, Children's Museum, deixa eu até procurar para ver se eu não tô falando o nome errado, que é um museu para criança. Children's Museum. Eu adoro essas coisas de museu para criança, de museu de ciências. Então tem o Boston Children's Museum, que é bem legal, com várias coisas para criança. Agora voltando no lance de museu junto com arte e tal, existe algo bem legal que é a Public Library, que é a biblioteca da cidade pública. É linda, 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 linda como arquitetura e também como cultura. Existe uma área que chama Back Bay, que tem arquitetura bem interessante, bem antiga, mais assim, antiga, mais imponente. E tem uma área que eu adorava, que não é pela arquitetura, mas é pelos restaurantes. Tem uma área que chama North End, tá? O North End é North End de Boston. North End, Boston. É uma área de tradição italiana, com restaurantes fantásticos, com docerias fantásticas. E vale a pena dar uma visitada lá também. Então, isso são algumas das dicas. Tem muito mais coisa pra fazer. Se você olhar no guia, ele vai falar também, quer ver a arquitetura de cima? Sobe o Prudential, que é um prédio que tem um shopping e tem escritórios. Vai no Top of the Hub, que é um restaurante no último andar, e olha lá de cima. Sim, você vai ver muita coisa de cima, assim. Então, essas são algumas das coisas que eu gosto. Em termos de arquitetura, eu sempre gostei também de visitar as faculdades, então vai ver a arquitetura de Harvard, é incrível. Assim, mistura um pouco com Harry Potter até, você se sente, né, num filme. E a arquitetura do MIT também tem algumas coisas modernosas, outras meio louconas, tem prédios bem legais. Perguntaram aqui de livros.
Por exemplo, tem um prédio lá que chama Simmons Hall. O Simmons Hall é um dos dormitórios mais novos do MIT. E ele é meio doidão se você assiste, se você vê como é o Simmons Hall. E tem um livro só sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro o nome do livro. Tem um livro só sobre isso. Então, tem alguns livros sobre arquitetura no MIT, tem livros sobre hacking no MIT. Eu tô olhando pra cá, tô tentando achar o nome do livro pra vocês. Deixa eu achar aqui. Eu tinha um link legal. Pera lá, que eu já acho. Então, não sei onde eu enfiei esse livro. Mas tem vários livros interessantes. Inclusive, tem alguns livros que você não vai achar necessariamente online. Mas, MIT Architecture, tô achando aqui pra vocês. Aqui, ó. Stephen Hall Architect. Simmons Hall. Então, se você procurar por Simmons Hall, você vai achar um livro só sobre isso. E tem várias coisas interessantes. Tem uma loja que se chama The Coop. Coop. C-O-O-P. Tem a Coop de Harvard, tem a Coop do MIT. E na Coop tem diversos livros que você só encontra lá sobre as faculdades, sobre arquitetura, sobre diversas coisas legais. Então, assim, vários desses lugares são legais. Tem uma rua muito lindinha que se chama Newbury Street, que também é legal. Tudo isso tá misturado com o Freedom Trail e tal. Mas essas são algumas das dicas pra vocês. Eu queria ter um livro aqui pra mostrar pra vocês, mas agora eu tenho que saber onde minha irmã pôs o livro que eu fiz pra ela. Era bem legal. E lembrando, né, que Boston tem umas cidadezinhas perto de lá, que são cidadezinhas portuárias, e que, claro, não são cidades gigantes, mas tem uma arquitetura lindinha, né? E você pode comer lagostas muito boas. Então, assim, deixa eu ver se tem alguma cidade que eu posso falar o nome pra vocês. Esqueci o nome de uma que eu fui, que eu tinha uma foto incrível nessa cidade. Ai, como que ela chama? Agora eu esqueço as coisas, gente. Bom, eu desculpo pra vocês. Mas tem uma cidade, 1 horinha de Boston, que agora eu esqueci o bendito nome, que você vai pra comer lagosta. É uma cidadezinha bonitinha e tal. Deixa eu ver se eu encontro. Se eu não encontrar, depois a gente coloca aqui. Depois eu coloco o nome aqui. Mas bom, lá é conhecido o Lobster Roll, que é um sanduíche de lobster bem legal. Eu não vou lembrar, eu não lembro. Esqueci o nome, esqueci tudo. Bom, eu vou achar pra vocês, a gente coloca aqui no vídeo, porque olha eu procurando aqui e não acho. Mas é muito bom. E assim, a comida em Boston é muito boa também, que esse é um outro... Não achei. Esse é um outro assunto. Então, pra quem gosta de comida que vem do mar, é extremamente fresca, né? Boston é conhecida pelas suas sopas de peixes e é muito, muito bom. Salmão, lagosta, caranguejo. Então, e tem uma tradição italiana forte no North End. Então, isso se mistura também. Mas é isso é um pouquinho da vida que eu vivi lá. Tem várias coisas muito legais. Tem um guiazinho que eu gosto bastante, a gente vai colocar o link aqui. A Time Magazine tem um guia por cidade, por algumas cidades. E tem uma de Boston. E ela tem 10 dicas bem legais. É um guiazinho de 10 dicas. Eu vou colocar o link pro artigo na descrição, tá bom? É isso aí, gente. Espero que tenham curtido. Tem mais coisa legal, claro. Mas aqui são algumas das dicas para vocês aproveitarem Boston e Cambridge, tá bom? Tchau, tchau!